Vai gravar? Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros. Olá, ouvintes da Rádio RCI. A gente cortou a vinheta apresentação Rosimeire Salles, porque hoje o programa vai ser diferente. Hoje nós temos uma participação especial aqui conosco, a autora Sandra Tornieri, que também já esteve aí apresentando o programa na Rádio RCI por algum tempo, não é isso, Sandra? Seja bem-vinda aqui conosco. E hoje vai ser a Sandra que vai me entrevistar. Então, gente, o livro de hoje, desculpa aí o cabotinismo, né? Mas a gente vai estar aqui falando da minha obra e para isso a gente convidou aí a nossa amiga Sandra Tornieri para poder conduzir. Sandra, então hoje o programa é seu. Vamos lá, Rose. E olha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que é assim que a gente fala, né? Para que a gente não sabe quem que vai estar assistindo no mundo inteiro, né? E nós vamos apresentar aqui a autora, Rose Salles, né? Que é a autora desse livro que nós vamos falar hoje, né? Consciência em Revolução. A Rose Salles é graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Ela também é autora de mais 3 outras obras: Ortopensatas das Mini-Tertúlias Conscienciológicas, Dinâmicas Parapsíquicas, e é organizadora e autora da coleção do Ciclo Mental Somático. Então, Rose, seja muito bem-vinda ao seu programa, ao programa Entre Livros, e nós vamos então iniciar com a primeira pergunta aqui, que nós vamos utilizar o roteiro do jornalista Daniel Muniz, que foi sempre um colaborador para a Conscienciologia na área do jornalismo, e ele criou um roteiro que está no próprio livro da autora, só que agora inédita. As respostas vão ser outras, né? Porque ela vai estar totalmente atualizada aqui no dia de hoje. Então, Rose, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer: qual o seu principal objetivo ao escrever o livro autobiográfico com o título Consciência em Revolução? Então, Sandra, esse livro eu tinha intenção de falar sobre a minha experiência do ponto de vista da vivência do luto, porque eu passei por uma perda de uma pessoa que era a pessoa que eu mais amei naquela época. Eu tinha 26 anos de idade e aquilo desestabilizou a minha vida a ponto de eu fazer uma renovação total. Eu tinha uma atuação na militância político-partidária, né, sindical, estudantil, feminista, dos direitos humanos, das minorias. E o fato dessa pessoa ter dessomado fez com que eu começasse a rever vários valores, né? Então, a minha intenção era essa. Na medida em que eu fui escrevendo o livro, eu fui vendo, assim, fui incluindo toda a minha vivência, né, nesses movimentos sociais, comunitários, né? E eu fui vendo assim, poxa, mas eu tenho muita experiência nessa área. Então, aquilo que era para ser o principal acabou ficando apenas 2 capítulos, né? E aí eu vi que realmente, assim, foram... é como se eu tivesse vivido 2 vidas nessa vida, né? Uma vida, 3 vidas, vamos dizer, né? Uma vida é assim, da infância, adolescência, até eu entrar na militância política. Isso fez assim uma grande mudança na minha vida, porque foram grupos que eu fui me envolvendo, atividades que não faziam parte da minha vida até então, né? Questões ideológicas que eu passei a direcionar a minha vida para esse lado, né? E quando houve essa dessoma, eu comecei a questionar alguns valores. Então, assim, existe vida após a morte? Para onde que o meu namorado foi? Ele Olha só. continua vivo? E no meu referencial era do materialismo, marxismo, né? Assim, Marx dizia assim: a religião é o ópio do povo. E para mim, tudo que tinha relação com religiosidade, espiritualidade, tudo era a mesma coisa, tudo era religião. Eu não conseguia ver diferença, né, entre dogma, entre religião, nada. Para mim era tudo igual. Então, para mim, eu negava as experiências parapsíquicas que eu tinha na minha infância, de sair do Olha, corpo, de sentir energia. E eu falava, não, isso tudo foi fruto da minha mente, olha só. porque a gente só vive aqui no plano material. Então, na hora que ele dessoma,
E aí eu recebo uma mensagem espírita de uma pessoa que eu não conhecia, falando que ele continuava vivo. Eu falei, peraí, então existe vida após a morte. Como é que é isso? Ele está vivo e como é que eu faço para entrar em contato com ele? Foi quando a minha irmã tinha uma amiga e ela estava levando para minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o primeiro curso da cidade, que ia ocorrer na cidade sobre projeciologia, projeção do corpo, ciência que estuda esse fenômeno. E aí ela me falou, aí eu falei, peraí, sair do corpo, a gente pode sair do corpo, então eu posso sair do corpo e me encontrar com ele? Então eu fui buscar essa informação junto com ela, né, para saber. E aí aquilo me gerou um impacto, porque eu falei assim, poxa, então isso é real. Então era ele mesmo, porque foi tudo muito sincrônico e foi tudo assim, não tinha como uma pessoa que não me conhecia chegar e me dar um recado daquele. Aí aquilo, então assim, eu entrei, né, comecei a estudar conscienciologia, na época o foco era maior na projeciologia, mas logo que eu entrei, no mesmo ano que eu entrei, foi lançado o livro 700 Experimentos da Conscienciologia, lançada a Conscienciologia. Então, eu comecei a estudar as duas ciências, né, e isso foi em 94. Em 98, eu me mudei para o Rio de Janeiro, e lá eu cheguei num momento onde estava sendo muito incentivada a escrita de livro. E aí eu parei e pensei, peraí, eu posso escrever um livro, né? Então aí que eu comecei a escrever. E ele foi totalmente direcionado, por isso o título, Consciência em Revolução. E nessa segunda edição, na primeira edição também, a gente só consegue mostrar para quem está acompanhando pelo vídeo. Quem está no áudio, infelizmente, a gente não consegue, mas você pode acessar o livro aí pelo Shopcons. A gente deu um destaque para o Revolução, porque a gente também é consciência em evolução. Então, quem lê assim, sem o R, é consciência em evolução. Mas por que consciência em revolução? Porque a minha vida ela foi muito revolucionária. Eu fui revolucionária enquanto militante revolucionária, ideologicamente, de partido político revolucionário, mas também porque foram momentos de virada que eu passei na minha vida, que foram revoluções. Ali, é como se eu desconstruísse a minha vida totalmente e passasse a viver de uma maneira diferente. Então, foi uma revolução que eu fiz na minha vida, né? Então, esse é o motivo do título e esse é o motivo da escrita de Da, uma da biografia. escrita, né? E hoje, Rose, a gente está vendo que esse tema está super atual, né? Nunca esteve tão atual. Eu lembro que na época eu estava na faculdade, eu também fui um pouco assim, sabe? Participei do movimento estudantil, Quem fiz não, né? algumas greves, né? Na época dos bancários, tive umas entradas assim, né? Foi até mas depois não entrei mais nisso e até parece que o ambiente político, né, estava um pouco nos últimos, sei lá, 20 anos, estava meio amortecido, né? As pessoas não sabiam nem para que elas estavam fazendo alguma passeata, nem sabia para quê, né? E de repente parece que tudo mudou, né? E nessa sua jornada, né, dentro da política, né, você vê que as pessoas, às vezes, elas tomam um partido, né, elas têm alguma coisa assim. E dentro da conscienciologia, a gente sabe que a conscienciologia é a política, né? E no seu livro você tinha ali um partido, né? Tinha o MST, o PSTU. E de que maneira que você se posiciona hoje diante desses movimentos que ainda existem, né? Em alguns lugares aí, né? Então, Sandra, eu digo assim, a gente não é a política, eu acho, no sentido assim, cada um de nós tem um posicionamento, tem uma preferência, né? Tem um motivo para defender ou concordar com determinada linha ideológica, né? A gente não é partidário. Aí eu acho que, sabe, é isso que eu acho que é o mais importante. Todos temos o direito de defender qualquer linha partidária. Mas o que eu penso que está acontecendo aí nos últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, dessa polaridade toda, né, é que assim, eu acho que posicionamento pessoal, posicionamento ideológico, a gente pode ter, e a gente até pode defender isso. O que eu acho que a gente precisa amadurecer é o respeito com as preferências, as ideologias, o modo de pensar, né, do outro. E aí, isso eu acho que é o maior erro na hora que
a pessoa cria um antagonismo pessoal, um antagonismo, digamos assim, arraigado, tão radical, a ponto de interferir nas relações pessoais. Então, você vê famílias brigando, você vê amigos brigando porque votam em candidatos diferentes. Isso eu acho que, sabe, é o que a gente precisa mais aprender, é o respeito à liberdade do outro pensar do jeito que ele quiser. O que eu acho que falta também é a gente pensar que todos têm trafares e trafores. Até o Hitler gostava de cachorrinho. Então, isso o professor Waldo uma vez falou. Tem alguma coisa boa nele, ele gosta de cachorrinho. Do cachorrinho Alguma coisa dele. assim, né? Então, assim, Então, nem as pessoas, elas não são totalmente negativas só porque elas são do partido contrário, oposto. A outra pessoa pode ter feito coisas boas, ela não fez só coisas ruins. Mas se eu tô de um lado, eu só vejo o lado ruim do outro, é isso que eu acho que tá errado. Porque na hora que eu você pensa, concordo. esse é o respeito, sabe? O respeito é você saber que aquela pessoa, ela fez o que ela tinha que fazer porque ela estava numa função onde ela achou que aquilo é o melhor. Se aquilo não é o melhor, e pode realmente não ser o melhor, pode ter sido decisões por interesses pessoais, por questões de corrupção, seja o que for negativo, quem vai responder é a pessoa. Então, eu acho que a hora que a gente vê assim, que todos temos o direito de errar, inclusive quem está no governo, nós, enquanto consciências, nem sabemos o tamanho dos nossos erros do passado para a gente criticar tanto o outro, porque se a gente foi um grande imperador, mandou matar um monte de gente, aí agora a gente vem cheio de direito falar do outro candidato, porque ele Isso pensa aí, diferente Rose. da gente. Então, isso eu Eu acho que é acompanhei, cosmoética. Então, eu não acho exatamente. que a gente não deva ter posicionamento pessoal, eu acho que a gente deva ter, eu acho que liberdade todos têm que ter, né? E de se expressar, de falar da sua posição, mas eu acho que é respeito com o outro. Com a opinião do outro, ele tem o direito. Mesmo se ele estiver errando, ele tem o direito de errar. Então, sabe, eu acho que isso é o que falta para a gente. Eu acompanhei esse movimento, né, assim, observando e também me posicionando diante da minha família. Tive problemas, todo mundo teve, né? E Todos. a gente percebeu que a esfera, vamos dizer assim, governamental e política, que seria numa esfera mais do ponto de vista de empresas, organizações e da própria, vamos dizer assim, do próprio conglomerado, do que acontece na cidade, ela entrou para uma esfera familiar. Então, acho que esse limite não tinha, né? Isso antes tinha, na verdade, tinha esse limite, e agora, de repente, exvalou para o outro lado, né? E aí aquela coisa toda que era como uma bolha, né? Vamos dizer assim, estourou e resvalou nas famílias, nas pessoas, né? No grupo mais Amigos íntimo do bloqueando um outro. ao outro nas redes sociais. Então, isso eu vejo como algo assim bem, assim, foi uma experiência bem assim impactante, negativa, né? Mas a gente teve que se posicionar, né? Eu também tive que conversar com algumas pessoas da minha família e falar assim, gente, eu quero ter o direito de pensar o que eu quero e até falar o que eu penso. E, então, assim, porque a gente não estava nem podendo falar, porque se a gente falasse, a gente ia ser retaliado, né? Então, foi um clima bem difícil. Parece que agora está um pouquinho mais ameno, mas as pessoas continuam, às vezes, meio sem saber o que fazer, inclusive até por conta de posicionamentos assim de saúde. Ah, o que que eu acredito? No médico ou eu acredito no que está sendo falado na ciência, ou aquela pessoa que é o curandeiro? Quer dizer, as pessoas também ficaram desnorteadas, né? Até por causa da Covid, né? Todo o processo que aconteceu, ficaram desnorteadas em relação a que posicionamento científico ou um posicionamento, né? E a ciência não dava respostas, né? Para tudo o que precisava, então ficou bem confuso. E Sandra, hoje, assim, oi? só para concluir, Pode você falar. perguntou qual é o meu posicionamento, né? Eu me dei ao direito de não me posicionar publicamente. Por quê? Porque, para mim,
eu já influenciei muitas pessoas nessa vida. E eu sinto como se eu fizer hoje qualquer pronunciamento dos meus posicionamentos pessoais, eu não quero ter a responsabilidade de influenciar outras pessoas. Então, isso eu não acho que seja pusilanimidade, não é falta de posicionamento, é como se eu estivesse assim, me preservando, né? Porque eu não quero mais esse fardo dessa responsabilidade de saber que eu posso estar errada no meu posicionamento e eu posso estar levando outras pessoas a errarem junto comigo. E eu não quero mais para mim, porque É. eu já errei nessa vida, nesse sentido. Não estou Então, falando eu que acho que a gente. Muito bom. A gente tem esse fator, né, que eu concordo com você que é importante. E, assim, na verdade, gente, se você tiver como padrão o comportamento da cosmoética, né, em todas as esferas da sua vida, aquilo já é o seu exemplarismo, né, Rose? Você já vai estar mostrando para as pessoas o melhor caminho, né? Eu acho que é isso, né, que a gente pode resumir. Nós estamos chegando aqui no final do nosso primeiro bloco, né, Rose? Já são. E aí, vamos. Daqui a pouco, então, a gente continua, né, com as próximas perguntas. Vamos chamar, então, os nossos comerciais. Programa Entre Livros. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Então, Rose, vamos lá. Estamos aqui com a Rose Salles, é autora desse livro, Consciência em Revolução, que é a apresentadora desse programa, que hoje está sendo entrevistada. Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando, né, sobre essa questão, e tem uma pergunta exatamente sobre o que a gente estava falando agora, né? Só para a gente poder falar de responsabilidade, né? Em que nível você coloca a responsabilidade dos cidadãos em comparação à responsabilidade política dos governos? Você poderia falar para a gente? Eu penso assim, é proporcional à quantidade de pessoas que estão envolvidas. Então, por exemplo, uma pessoa, na hora que ela se posiciona e ela briga com a família, briga com os amigos, né, gera uma série de antagonismos, ela tem uma repercussão daquela ação naquela esfera, né, profissional, familiar. Agora, um governante está com as vidas de milhares de pessoas, né? Milhões. Porque quando você pensa no alcance de uma ação de um governante, uma canetada que ele dá, uma lei, né? Qualquer atitude que ele tome que possa servir de exemplo a ser replicado pelas pessoas, tem uma consequência. Essa consequência vai ser positiva ou vai ser negativa de acordo com a lei de ação e reação. Então, na hora que ele faz uma ação que favorece milhares de pessoas, a lei de ação e reação vai agir positivamente sobre a vida dele nessa e nas próximas. A partir do momento que o nível de interesse pessoal, corrupção, conchavos, anticosmoéticas são assim evidentes, ocorrem, a consequência disso vai ser maior holocarmicamente para ele. Então, a responsabilidade de cada um é proporcional ao alcance, eu acho, sabe? Das esferas. E aí, um governante vai ter que se retratar em muitas vidas, dependendo do que ele Então, Rose, fizer. eu queria que você emendasse mais essa questão, né? Que você está falando do conceito de múltiplas vidas, né? Passadas e futuras, né? E aí o que que você pensa, né, sobre essa questão que está acontecendo hoje no planeta? A gente está vivendo, né? Sempre vive em alguns momentos, né? Outros daqui 10 anos tem uma ou guerras, essas coisas. E existe o holocarma das nações, né? O holocarma assim, a gente está num planeta, né? Nada é por acaso. Poderíamos estar em um planeta mais evoluído? Poderíamos, mas nós estamos nesse planeta. Então, a nossa responsabilidade quanto ao holocarma desse planeta aqui, né, desse globo aqui como um todo, é grande, né? Então, cada um de nós é uma mini peça aqui, por mais que eu não esteja do lado, vamos dizer assim, como a gente fala, né, negro da força, né?
que a gente brinca, né? A gente, de alguma forma, está aqui, né? Nós estamos como testemunhas desse momento evolutivo desse planeta. Queria que você extrapolasse um pouco essa questão da Então, Holocausto das aí Nações. eu pensei assim, a gente começa com o básico mínimo. Vamos supor que eu jogo um plástico no lixo e ele vai afetar a vida de vários bichinhos. Já tem um karma meu com a natureza, né? Agora, na medida em que a gente expande isso e a gente vai envolvendo grupos, etnias, nações, religiões diferentes, né? E aí você vê que a consequência disso é a morte, é a fome, vamos dizer assim, os desabrigados e os refugiados. Então, a consequência de cada grupo, de cada nação, vai gerando um karma, um holokarma. Porque uma coisa sou eu comigo mesma, com os meus atos, com os meus entes, né, com as pessoas que eu tenho interprisão. Agora, quando a gente expande isso para grupos maiores, a gente está entrando nesse conceito de holocarmo. A humanidade ela viveu desde que o homem começou a se utilizar do poder para dominar o outro homem, já começaram os conflitos. Né? Porque uma coisa você vê lá o primata, que tem o macho alfa dominando, mas todo mundo respeita o macho alfa e segue. Mas a partir do momento em que começa a haver um nível de inteligência, de consciencialidade, e o homem começa a oprimir, a dominar o outro, e os grupos começam a se formar, então a gente tem na história da humanidade muitas guerras, muitos conflitos, né? Muita morte. A gente tem uma história recheada de muito conflito, muitas guerras e muitas mortes. Mas a gente está vivendo num momento planetário onde nós temos liberdade de expressão, né, na grande maioria dos países. A gente tem a maior parte dos países tem ou pelo menos o início de uma democracia. Então a gente está vivendo num momento em que a era tecnológica ela está facilitando a vida de todo mundo. Então, teoricamente, a gente vê uma modernização do planeta incoerente com a manutenção de determinadas guerras. Porque o que a gente vê? A gente vê num passado onde existia uma barbárie, né, com a cavalaria, com as espadas e com a escravidão decorrente das guerras. A gente não tem mais isso. A gente foi modernizando até a forma de matar, né? A gente foi assim especializando a forma de matar, joga uma bomba e elimina todo mundo e acabou. Então até isso a gente foi melhorando, mas ao mesmo tempo, o que nós estamos vivendo no planeta hoje, a gente chama de reurbanização extrafísica. Por quê? Porque ao invés da gente ver que o planeta ele vai evoluindo, e ele está evoluindo. Hoje a gente fala mais em ecologia, antes ninguém estava nem ali para matar os bichinhos. Hoje a gente fala mais em direitos humanos, né? Olha aqui no Brasil, Lei Maria da Penha, a gente tem assim uma preocupação com a pedofilia no mundo inteiro, a gente tem uma série de evoluções em termos de comportamento e do que é considerado ético hoje. Hoje você não tem mais assim, olha, é minha honra, vou lá e mato o meu inimigo e acabou, a gente já não tem mais essas relações. Então, teoricamente, era para ter havido uma evolução até a nível conflitivo das grandes nações. E a gente até tem hoje uma paz, digamos assim, com os grandes países. Né? A gente, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não teve mais uma guerra tão grande. Então, veja, ao mesmo tempo, a gente continua tendo guerra e continua aparecendo novas guerras. É incoerente com esse avanço no nível de consciencialidade, digamos assim, do planeta e diminuição das barbáries, né? Mas o que eu penso, o que é a reurbanização extrafísica? As consciências, né, mais evoluídas, os serenões, eles estão fazendo uma grande limpeza na dimensão extrafísica, na baratrosfera, e fazendo com que essas consciências que estão há milhares de anos lá, elas sejam
reurbanizadas, elas sejam de novo colocadas uma nova oportunidade no planeta para elas evoluírem, porque elas estão estagnadas, né? Muitas lá em auto-mimese e em si mesmadas há milhares de anos. Então, está sendo dada uma oportunidade. Você quer melhorar? Vamos lá. Ó, essa aqui tem chance de melhorar, vamos fazer ela renascer. Essa aqui não tem mais chance. Vamos mandar para um outro planeta para ela começar um processo evolutivo diferente. Então, esse renascimento dessas milhares, milhões de consciências patológicas, elas estão renascendo depois de milhares de anos, onde elas não acompanharam a evolução do planeta. Então, quando elas nascem, elas ainda estão vivendo naqueles períodos de barbárie. E elas continuam com aquela pensinidade, mesmo nos momentos de hoje. Então, a gente vê grupos que estão se guerreando a vidas, alternando. Ora eles estão num grupo, ora eles estão no outro. E eles estão aqui de novo. Né? Então, a gente está num momento onde a gente tem muitas consciências patológicas que estão nas lideranças das nações. Então, qual vai ser a consequência de um líder patológico? As ações vão ser patológicas, elas vão ser anticosmoéticas, elas vão ter um resultado em termos de holocarma negativo, né? Então, eu penso que faz parte do movimento planetário que a gente está vivendo. Segundo o professor Valdo Vieira, até 2075 só vai piorar. Então, não adianta a gente... Aí as pessoas falam assim, nossa, como que está hoje o Brasil? Aí você para e pensa assim, não pode ser diferente. Porque se a tendência da reurbanização extrafísica é o planeta como um todo cada vez piorar, mais consciências patológicas estão renascendo. Então, a gente não pode esperar que tudo vá ser flores, que tudo vai começar a melhorar. Não, é uma arrumação da casa. Primeiro você tira tudo do lugar, você vai, raspa os móveis, tira o pó, faz aquela bagunça. Daqui a pouco você vai arrumar, vai colocar cada coisa no seu lugar. Nós ainda estamos arrumando a casa do planeta. Então, ainda estamos levantando poeira, ainda estamos trazendo esse monte de consciência negativa, patológica, para conduzir as nações. E os grupos que estavam juntos lá no Baratrosfera, renasceram todo mundo junto, porque a interprisão grupocármica está atuando. Então, Agora, assim, eu Rose, acho que tem uma tendência natural, embora a gente não espere, não deseje, mas também não querendo ser pessimista, mas é uma tendência natural do planeta que esses conflitos vão começar, né, ou vão se agravar ainda por um tempo, até eles começarem a se assentar, essas consciências vão ser transmigradas, as que tiverem, aquelas que tiverem que se recompor vão ter um tempo para elas se recompor, e a gente vai arrumar a casa, né, e colocar os móveis agora, todos no Rose, lugar. eu queria aproveitar a sua fala, que eu concordo bastante com o que você está falando, que assim, eu vejo também que existe do outro lado um efeito como se fosse um constrangimento cosmoético das pessoas em relação ao que está acontecendo hoje, das guerras. As pessoas estão assim, se ressentindo, ficando constrangidas com o erro do outro, né? Então, isso também é uma forma assim, de fazer uma reforma íntima, né? Vamos dizer assim, uma revolução, uma mudança de patamar dentro da sua ética, da sua cosmoética. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Porque eu acho que aí, Sandra, entra nesse movimento evolutivo que houve na humanidade em termos de comportamentos, de costumes, do que é a moral, o que não é a moral, né? Então, por exemplo, é aquilo que a gente falou, ecologicamente, direitos humanos. Então, eu acho que faz parte, esse constrangimento que você está falando, faz parte de um amadurecimento que realmente está ocorrendo por uma parte do planeta, sim, a gente não pode negar que hoje a gente tem noções de ética muito diferentes, de honestidade, de relações interpessoais, até nas empresas, que não, assim, não eram, no passado não existiam. Então, os autoritarismos, a dominação, o machismo, hoje a gente está num movimento diferente, e eu acho que isso faz parte. Então, quando você começa a ver que existe sim uma evolução comportamental, né, social, apesar de toda essa patologia, então eu acho que faz parte desse olhar diferente sobre o outro,
que gera esse constrangimento, porque assim, é inadmissível você pensar que, gente, como dizia Valdo Vieira, eles são primos, eles estão brigando, né? Está dentro da família, todos nós somos seres humanos, então todos nós somos irmãos, se a gente for pensar assim. E a gente ainda está se guerreando, né? Por coisas assim, há quanto tempo isso está acontecendo? Há quantas vidas, né? Então eu acho que é isso, sabe? Esse constrangimento, porque a gente também está. Opa, saiu minha. A Saiu a sua gente também imagem. está evoluindo enquanto sociedade, até planetária, porque tudo bem que tem Sim. países que estão até regredindo, vamos dizer assim, em termos de, vou chamar de costumes, né? Mas se a gente for olhar o saldo geral, a gente está num processo evolutivo. É isso mesmo. E tem até aquele autor, né, o Rupert Sheldrake, que ele estudou sobre os campos mórficos, né? Que ele estudou o centésimo macaco, aquela coisa do macaco que descobriu como descascar a batata, quer dizer, que depois todo mundo chegou naquele nível, né? Que evoluiu por causa de um grupo que se especializou e se desenvolveu, e aquilo levou aquele grupo maior. A gente também tem essa esperança, né? Que esse grupo que está se constrangindo cosmoeticamente seja cada vez maior e que traga, né, para esse planeta, né, essa visão mais assim de fraternismo, de universalismo, né, de tudo isso que está faltando aí em várias coisas. Aí Nós é o estamos nosso quase papel de fechando assim. exemplarista, né, Sandra? Oi? Nós somos, é o nosso papel de exemplarista, cada um de nós é exemplo para outras pessoas. Então, Isso às vezes, é mesmo. aquilo que você falou. Eu não preciso falar o que eu penso, as minhas ações mostram como eu sou e o que eu penso, né? Isso. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir passar um exemplo positivo para o outro, isso vai reverberando, efeituá-lo, né? Então, é a sementinha, né, o grãozinho de areia, mas que está lá. Tá lá, e que vai reverberar, muito bom. Nós estamos quase no final desse segundo bloco e eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente, para começar para o próximo, né? Essa questão do conceito de vidas passadas, né? Para você, é só um conceito, uma teoria, ou você teve experiências que têm relação com o seu livro, né? Com essa vivência aí que você teve, que você pudesse contar para a gente? Agora ainda tem 5 minutos, é isso? Eu ainda tenho 4 minutos. Isso, Vou começar isso. aqui. Se der tempo, a gente termina, senão a gente vai para o próximo bloco. Olha, Sandra, eu tenho algumas. Não vou dizer que eu tenho retrocognições, porque nítidas, não. Eu tenho alguns flashes, né? Por exemplo, eu tenho um flash, eu até conto no livro, onde eu estou entrando numa casa, um casarão, eu vou subindo a escada, assim, é um casarão. Eu sou um homem e ali eu vou participar de uma reunião para planejar uma guerra. Isso eu tenho a rememoração. É um flash assim, mas eu me vi lá. Eu tenho uma outra experiência onde eu estava na minha TENEPS e eu tinha passado por uma situação que me deixou bem chateada. E lá na TENEPS eu era um homem, eu era eu mesma, mas ao mesmo tempo eu me senti e eu era um homem com muito poder, eu era tipo um imperador, eu tinha algum domínio de alguma nação. E a pessoa que era o meu tutor, que foi a única pessoa na minha vida que eu tinha confiado, essa pessoa me traiu e era a única pessoa, porque todos, eu não sabia se eram meus amigos ou não eram meus amigos. Então eu vivia em constante tensão e hoje eu até entendo comportamentos meus de reatividades, porque é como se o tempo todo eu fosse ser traída, o tempo todo alguém estivesse planejando alguma coisa contra mim. E naquela pessoa eu tinha total confiança. E ele me traiu, era um homem. Então eu senti todas as dores possíveis de uma decepção. Então eu falava assim, mas eu sou homem, eu tenho que ser forte. E aí, mas ao mesmo tempo eu também sou a Rose, né? Então essa foi uma experiência muito importante para mim, me fez entender muita coisa da minha vida hoje e me mostrou que eu realmente tive algum cargo de poder, né? E eu tive uma informação do professor Valdo de que numa vida onde ele foi iniciado no Egito, isso há de 3 a 7 mil anos atrás,
onde estavam algumas pessoas, a ex-mulher dele, as duas, né, a Elizabeth, a Marlene Roque, Moacir, meu duplista, Moacir Gonçalves também estava nessa vida, o Eurípides Barçanufo, e ele falou que eu estava nessa mesma vida, eu era ali contemporânea, e eu já estava na política. Aí eu Uau. falei, Valdo, mas como assim eu já estava na política, né? Aí ele falou, Rose, parapsiquismo e política andavam juntos, porque todos consultavam os oráculos, todos consultavam os parapsíquicos, né? Então, eu tenho essa informação dele, a ex-duplista dele, Marlene Roque, me fala que ele falou que eu fui faraó, mas ele nunca falou para mim que eu fui faraó. Eu não me lembro dele ter falado. Eu só me lembro dele ter falado disso. Então, significa, e na época eu falei assim, gente, eu estou enrolada com política de 3 a 7 mil anos. Então, Nossa. assim, isso me deu um senso de responsabilidade muito grande sobre esse tema. Esse é até um dos motivos de eu não me posicionar, porque eu já estou há muitas vidas envolvida com isso, né? E é nessa vida eu ainda caí, né? E eu até hoje eu não sei dizer se eu fui infiltrada ou se eu realmente só foi uma automimese. Não tenho ainda essa certeza e ele também não me ajudou a esclarecer sobre isso, né? Então, assim, eu tenho um senso de responsabilidade e uma vez ele falou para mim que eu só chegaria no serenismo através da política. Então, eu sei que eu vou ainda precisar de outras vidas atuando politicamente de maneira madura, porque eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Mas hoje, nessa vida, eu não quero mais essa responsabilidade. Então, assim, deixa eu me poupar. Ele falou assim para mim: você fala para as pessoas que você está em convalescência. Então, Olha nessa só. vida, eu me deu esse direito? Não. Ó, tudo que eu fiz está aqui escrito nesse livro, as pessoas usem como exemplo, né? E essa é a minha maneira de influenciar, através das ideias dos meus escritos. Mas, em algum momento, numa próxima vida, eu vou ter que voltar lá, Sandra. Muito bom, Rose. Então, muito boa a sua visão aí do passado e do futuro, né? Eu acho que está muito boa essa sua questão aí, para a gente poder também pensar em cada um, né? Os nossos temperamentos de hoje. E a gente volta, então, para falar um pouquinho mais sobre essa questão do temperamento, né? Do passado e do futuro, no próximo bloco. Programa Entre Livros. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Então, olá, estamos aqui com a nossa autora Rose Salles, é autora desse livro Consciência e Revolução, que é apresentadora desse programa e hoje está sendo entrevistada, né? Pela Então, nós autora estamos aqui. Sandra Tornieri, que está aqui nos Isso aí. privilegiando. Então, é importante, né? Nós estávamos falando sobre essa questão das vidas passadas, né? De como que influencia o temperamento da pessoa na vida atual. E eu acho muito importante que você falou dessa condição, às vezes, da pessoa ter certos gatilhos ou comportamentos automáticos diante dos outros, como, por exemplo, a desconfiança, né? Como você comentou, de você não saber por que eu não confio nas pessoas. Eu que estudo esse negócio da sinalética, eu já pesquisei muito essa condição da pessoa ter um sinal, às vezes até, que não é verdadeiro, por causa desse medo do passado, entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, eu já passei por isso. Eu tenho um sinal, né, energético, mas aquilo não é real. Pela minha ideia de desconfiança, eu começo a criar percepções que não existem, né? Então, isso também pode acontecer, né? Então, é o negócio que você falou da política e do parapsiquismo, e agora você está com uma missão, vamos dizer assim, nas próximas vidas, de entrar com essa política e o parapsiquismo de bases cosmoéticas, né? Então, porque o parapsiquismo também teve muita gente que usou de forma anticosmoética, né? E nós também no passado, e as duas coisas juntas, né? Ela dá um poder para a pessoa, né? O parapsiquismo dá o poder, né? A política dá poder e o parapsiquismo também. E a pessoa fazendo, né, utilizando isso, ela pode, agora de modo cosmoético, ela pode ajudar muita gente, ela pode ajudar a humanidade. A gente tem um estudo, né, do Nostradamus, né, que ele, na época lá de 1500, né, na época da peste negra, todo aquele processo, ele foi uma pessoa, uma personalidade, né, que tinha uma condição política, né, diante dos reis, das rainhas ali, principalmente da família Médici,
e ao mesmo tempo ele tinha parapsiquismo, né? Ele tinha todo um processo ali de leitura, ele fazia a leitura dos vapores, igual mais ou menos na época lá do Egito, né? E ele teve essa condição. A gente tem a hipótese, né, que ele tenha sido o professor Waldo, né? Ele mesmo chegou a aventar essa possibilidade. Então, assim, olha quanto que uma pessoa pode trazer, né, com o parapsiquismo e a política, sendo cosmoética. Então, isso daí é uma coisa para a gente pensar. E essa questão do temperamento, Rose, porque o professor Waldo sempre falava, o temperamento muda de uma vida para outra. Como que você vê isso para suas próximas vidas? Qual a sua estratégia para mudar isso para as próximas vidas? Olha, Sandra, você vê, né? Uma experiência que eu tive me mostrou tanto sobre o meu comportamento atual. Então, na hora que eu entendo, né, os meus mecanismos de defesas, as minhas reatividades com as pessoas. Uma pessoa falou assim uma vez para mim, Rose, você tem a síndrome da conspiranoica? Parece que sempre tem gente conspirando contra você. E aí você tem uma experiência dessa e você entende, você fala, puxa, olha de onde que vem isso. Então não é uma coisa só daqui. E eu acho que a gente vem trazendo, né, comportamentos, atitudes e pensemes, maneira de se manifestar, que muitas delas a gente nem sabe exatamente a origem. Quando eu penso hoje em militância política, eu remeto ao belicismo. Então, assim, eu vejo o que tem de positivo em tudo que eu vivi na minha vida. O senso de assistencialidade. Eu achava que eu estava ajudando as pessoas na hora que eu estava ajudando elas a ter uma autoconsciência do seu papel na sociedade, né? Olha, da sua condição de oprimido, de explorado. Então, ali para mim era o meu senso de assistência. Eu achava que eu estava ajudando as pessoas. E é o que eu continuo fazendo na Conscienciologia, mas de forma lúcida, com autodiscernimento, com compreensão do paradigma consciencial, enfim, é outra realidade, mas o traço da assistência ele se mantém. Então, da mesma forma que tem esse traço da assistência, o traço do belicismo é o que eu vejo de mais negativo. Por quê? Porque você é contra o patrão, então vamos jogar para o paredão. Então vamos aprender a mexer nas armas para a gente fazer a revolução. O que é a revolução? A revolução é uma quebra do sistema. Ela é radical. Ela não é uma mudança igual estava vendo no Brasil, que foi aos poucos, e está sendo aos poucos implantada. Isso não é processo evolucionário. Isso é um processo de mudança que vai acontecendo, mas está sendo paulatina a transformação. Se a gente vê Brasil décadas atrás, Brasil hoje, quanto que mudou, né? Então, assim, são mudanças que entram governos diferentes, mas a gente tem uma mudança. Agora, na hora que você quer fazer uma revolução, essa mudança ela é radical. Então, e nesse radicalismo, assim, o governo está sendo anticosmoético, então vamos jogar. Gente, a gente xinga o governo, né? É o patrão que está explorando, então a gente vamos pensar negativo do patrão. Então, é um senso de revolta, de E de indignação, justiça, né? Equitatório, senso de né? justiça, que isso ele é mais descarregado de um belicismo. Então, esse é o traço que eu vejo na minha manifestação também. Desde criança, eu sou revoltadinha, na minha família eu sou revoltadinha, eu sou ovelha negra, entendeu? Então, assim, eu sempre tive um temperamento mais difícil e muita coisa permeada pelo belicismo. A minha convivência com o Moacir Gonçalves por 18 anos, na condição de duplista, me ajudou muito, porque o Moacir, ele era uma pessoa revolucionária. Onde ele entrava, ele mudava. Ele entrou no CAEC, ele criou as dinâmicas, ele mudou. Ele entrou na complementar, ele mudou a dinâmica da complementar. Hoje a complementar é outra, ninguém sabe que foi ele. Ele entrou no ECP2, ele mudou o ECP2, ninguém sabe. Mas ele mudou. Onde ele entrava, mas aquilo numa pacificação e sem gerar conflitos. Então, assim, ele era capaz de fazer grandes mudanças, né? Ele criou o primeiro curso de campo da Conscienciologia, depois dos cursos do professor Valdo, ele foi o primeiro professor. Então, assim, hoje tem um monte, mas assim, e aí?
ele vai mudando, onde ele vai entrando, ele vai mudando, né? E para mim ele era um grande exemplo, porque além da atuação, vamos dizer, desse revolucionário que é mudar onde ele está, o temperamento pacífico, anticonflitivo, né, de benevolência e assistencialidade inerente, inato. Então, o Moacir não era uma pessoa que fazia assistência, ele era assistência em pessoa. Ele emanava um olhar de fraternidade e assistência. Então, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa anticonflitiva. Então, Quantos anos, Rose, você conviveu com 18, ele? 18 18. anos. Então, você Muito bom. vê, eu, uma pessoa altamente conflitiva, lutando pelos meus direitos, mesmo na conscienciologia, eu tenho um exemplo dentro de casa de manifestação absolutamente pacífica. Então, assim, isso foi me ajudando muito. O professor Waldo falou assim, olha, você acha que você faz assistência para ele? Ele que está te fazendo assistência, porque ele mesmo falava, nossa, você mudou muito. Eu fui burilando o meu temperamento graças ao exemplo que eu tive dele dentro de casa. Depois que ele dessomou, o que aconteceu? Nós dois pegamos Covid, né? E eu realmente achei que eu fosse dessomar. Eu mandei mensagem para as minhas amigas falando, olha, vamos tocar aí o projeto do Livro do Círculo, o arquivo está aqui, vocês façam isso, quem assume é esse. E eu deleguei, porque eu realmente achei que eu fosse dessomar. Porque eu vi minha vida esvaindo. Eu achei mesmo. Então, quando eu achei que eu fosse dessomar, eu cheguei para ele e falei assim, amor, se eu sobreviver, você desperta. Porque eu já sabia que eu não ia sobreviver. Porque eu achava que ser desperta não era para essa vida, eu achava que isso ia ser para as próximas. Imagina eu, com o meu nível de belicismo, ser desperta? Nunca. Com o meu temperamento agressivo, ser desperta? Nunca. E aí, quando ele faleceu, quando ele dessomou, eu entrei num processo bem difícil de superar isso, mas, ao mesmo tempo, eu tinha o senso de responsabilidade, eu tinha me comprometido com ele. Então, eu comecei a fazer um processo de autorreciclagem muito grande, de autopacificação. Então, hoje, eu não vou dizer que eu mudei o meu temperamento, porque a gente leva vidas para mudar o temperamento, mas eu posso dizer que hoje eu me sinto uma pessoa menos conflitiva, eu valorizo coisas que antes eu não valorizava, eu passei por mudanças intraconscienciais que me deixam mais tranquila comigo mesma, menos conflitiva comigo mesma, e o resultado é que na minha relação com as pessoas, isso acaba transparecendo, né? Então, é como se hoje eu não tivesse mais que me defender de ninguém, porque ninguém está me atacando. Então, se eu não tenho que estar preparada para brigar, porque ninguém vai brigar comigo, porque pronto, eu desarmo. Então, a sensação que eu tenho é como se hoje eu estivesse mais desarmada, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai burilando o temperamento, a gente vai se qualificando, a gente vai melhorando, a gente vai pacificando a nossa agressividade, né, até a nossa relação mesmo com o outro. Então, eu acho que é possível, sim, a gente mudar para melhor. Perfeito, Rose. E eu queria te É, fazer, então, uma última tá pergunta, bom, que, vamos lá. aproveitando isso que você acabou de falar, essa energia que você gastava para se defender, agora você pode utilizar ela, e já está utilizando, né, nos seus projetos pessoais, porque a gente sabe que você é uma pessoa que sempre leva tudo que você faz, né, você sempre tem muita responsabilidade, sempre leva até o final, né, tudo que você começou. E aí eu queria saber, né, dentro desse aspecto que a gente está conversando, quais são os seus projetos? Onde que você está pegando essa energia que você parou de usar, né, para se defender e agora você vai estar continuamente, né, nesses seus projetos que a gente queria saber o que que você está fazendo agora. Então, eu estou escrevendo livro. Para Assim, variar, né, Rose? isso já esteve né, sempre esteve presente na minha vida, né? Desde que lá em 98, quando eu comecei a escrever meu livro, eu nunca mais parei. Então, assim, eu tenho alguns projetos de livros. Um deles é o livro do professor Moacir Gonçalves, que ele começou uma autobiografia, então eu já tenho muita coisa escrita dele, mas eu encontrei muitas coisas digitadas, tem muitos vídeos que ele fala sobre a vida dele. Então, a minha ideia agora é, assim, terminar o livro dele, que aí vai ser uma mescla de autobiografia Que com uma legal. biografia. Então, esse é um projeto.
Outro projeto, eu estou trabalhando sobre luto. Eu acho muito importante a gente entender mais esse conjunto de sentimentos que ocorre, essa confusão mental, essa desestabilização emocional que a gente passa quando a gente perde uma pessoa. E a gente tem essa noção de que a gente tem que ser mental soma, a gente tem que racionalizar, e aí a gente minimiza a atuação do psicossoma. Então, eu quero dar esse recado de que sim, nós temos o direito de sentir, a gente tem o direito de dizer que sofre, sim, que dói mesmo, né? Então, assim, desdramatizar algumas coisas, né, de que a gente tem que ser forte e robô, e a gente ainda não é, né? Porque a gente vai chegar no serenismo, mas é um processo. Então, eu estou escrevendo sobre luto, né? Eu estou escrevendo também uma obra sobre ortopensatas para a coleção Teáticas. Eu faço parte aí da equipe do livro Círculo, Mensal Somático, então a gente já está trabalhando no livro 6. O livro 5 vai ser lançado agora em novembro também, né? Então já tem mais um. Então, esse é um projeto. Agora, em termos de voluntariado, né? Eu estou aqui na rádio, eu espero ficar aqui por muito tempo ainda. Cada semana um autor diferente, um livro diferente. Muito Eu bom. amo isso, eu amo, Sandra, eu amo estar aqui. Muito bom. A Sabe, gente vê que você assim, gosta. é muito bom você saber que a pessoa levou tanto tempo para escrever e ela tem um espaço para ela falar sobre o livro dela. Que coisa melhor Muito que isso? bom. É muito bom, né? Então, assim, eu estou aqui, eu faço parte da equipe da Memória da Conscienciologia, cuidando do acervo, né, para a gente ter a coleção. Nós não temos hoje todas as obras publicadas, né, em acervos, nem na Holoteca, nem no Lucipo, nem na Memória. A gente tem várias edições que a gente não existe mais. Então, meu trabalho é fazer essa garimpagem, a gente ter uma coleção completa em algum lugar. Então, eu faço parte disso, né? E, fora isso, tem na mediação das tertúlias, tenho voluntariado na dinâmica parapsíquica da automegaforização, que foi uma dinâmica criada pelo Moacir, a primeira que ocorre lá no complementário. A gente tem um debate do léxico de ortopensatas e depois cria um campo mental somático para trabalhar com parapsiquismo. E eu faço parte do grupo Semiconsexologia, que é uma atividade de debate, que a Sandra também faz parte, que você pode voltar quando você quiser, viu, Sandra? Tá bom. Que ocorre aqui no CAEC também. E o que mais? E eu tenho uma atividade no IPC chamada Conscienciografia Projeciológica na Prática, onde eles convidaram a gente para incentivar e ajudar os voluntários do IPC a publicarem seus livros, né? Então, assim, a gente ainda está aí nessa atividade. Ano que vem eu não sei se eu vou continuar nisso. Mas, enfim, então essa Nossa, é a minha realidade de Rose, é hoje. muita coisa, né? É Faço muita muita coisa que coisa. você faz. Muita coisa. Muito bom, parabéns, Rose. E a gente quer, aí eu vou falar em nome dos autores, a gente quer agradecer muito esse seu trabalho com as entrevistas, isso é muito importante para continuar, porque realmente, depois vamos dizer assim, que o online, né, facilitou, você pode entrevistar as pessoas, né, os autores que vão sair de todos os países, né, não importa quem seja, e por falar nisso, nós temos o livro da Rose também em espanhol, né? Então é importante saber, né, que tem uma revolução, Consciência e consciência e revolução. revolução. E aí vocês também têm, quem tiver interesse também pode adquirir o livro na Shopcons, né? E os dois nos dois idiomas, né? E aí eu queria pedir para você deixar uma mensagem final. Nós estamos aqui nos nossos últimos minutos aqui. Olha, seja uma consciência em revolução, mas intraconsciencial. Renove-se, revolucione-se, mude, passe pelas suas metamorfoses, né? Eu acho que a gente aqui vem para aprender, então que todas as experiências sirvam, né, para a gente se melhorar enquanto pessoa. E essas renovações, quando elas são muito grandes, elas são revolucionárias, sim, né? Isso não envolve a outra pessoa, isso envolve cada um de nós. E na hora que a gente muda o nosso entorno, a gente muda o nosso ambiente, a gente é exemplo para as outras pessoas, né? Então, assim, vamos plantar amor, paz, né? A pacificação, ela começa com a gente. É a gente com o bichinho, é a gente com a plantinha, é a gente com o outro ser humano. Então, quando a gente começa a ter relações mais pacíficas, a gente está sendo um agente da paz. E isso é muito importante, porque é aquela mudança que vai acontecendo gradualmente, é o grão de areia, né, que cada um de nós é. Então, a mensagem que eu deixo é essa, sabe? Revolucione-se. Muito bom, Rose. Então,
Nós agradecemos muito a sua entrevista e nos vemos no próximo Entre Livros, que você vai entrevistar o próximo autor, né? Então, Gente, olha, agradeço Sandra Tornieri, amiga de autorado, né, colega aqui da RCI. A gente agradece muito aí a sua participação especial de hoje e a gente agradece a você, né, pessoal? Semana que vem estaremos tchau, aí de tchau, novo. pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros.